Bom, dando continuidade ao vídeo, Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar agora do conflito em si, das fases do conflito e da importância do ano de 1917. Terminamos o vídeo anterior falando sobre a questão balcânica. Dois projetos existiam para a região. Um projeto sérvio, que gostaria de formar o grande Estado eslavo, a grande Sérvia, e para isso precisava anexar a Bósnia e Herzegovina, e tinha o apoio russo, porque era orientada pelo pan-eslavismo, e de um outro lado, o Império Austríaco, que queria formar uma monarquia tripla, a Áustria-Hungria e a região balcânica em si, e contava com o apoio alemão. Olha a política de alianças começando a fazer sentido aqui nesse contexto. A Áustria-Hungria era orientada pelo pan-germanismo. A Áustria-Hungria começa a ter uma certa vantagem sobre a dominação desse território. E lá no dia 28 de junho de 1914, o príncipe austríaco, herdeiro do trono, Francisco Ferdinando, Franz Ferdinand, algumas literaturas vocês podem encontrar o nome escrito dessa maneira, ele vai desfilar em carro aberto na capital, Sarajevo, para poder mostrar o projeto para a população. E a população era resistente. A Sérvia não queria a anexação junto ao pan-germanismo. Eles eram orientados pelo pan-eslavismo, que tinha o apoio russo. Então, quando o príncipe vai desfilar de carro aberto na capital, um terrorista pertencente a um grupo terrorista daquele momento, o grupo se chamava Mão Negra, e esse terrorista se chamava Gravilo Príncipe, acaba atirando no Franz Ferdinand e matando o príncipe, matando o herdeiro da Áustria. A partir daí, a tensão se exacerba demais e a guerra começava a ganhar a conotação realmente de conflito. E aí a política de aliança vai fazer todo sentido, porque a Áustria-Hungria precisava responder à altura. Então, se um terrorista sérvio matou o príncipe austríaco, a Áustria-Hungria, nesse contexto, declara guerra à Sérvia. A Sérvia se orienta pelo pan-eslavismo, tem o apoio russo. A Rússia fala, opa, se a Áustria-Hungria declarou guerra para a Sérvia e a Sérvia é minha parceira, eu vou entrar nessa parada e vou ajudar ela. Rússia declara guerra para a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria é orientada pelo pan-germanismo, que tem o apoio de quem? Você já está pensando, né? Isso mesmo, da Alemanha. E a Alemanha entra na guerra declarando guerra de cara para a Sérvia, para a Rússia e para a França, que até então não tinha nada a ver com a questão. Se a França tem a guerra declarada, a Alemanha declara guerra para a França, a Inglaterra, parceira da França, e declara guerra para a Alemanha. Percebe como a política de alianças, como essa ajuda mútua, ela faz sentido? A Áustria-Hungria declara guerra para a Sérvia, Rússia, que é parceira da Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria, que tem o apoio da Alemanha. A Alemanha declara guerra para a Rússia e para a França. A Inglaterra, apoiando, vai declarar guerra para a Alemanha. E os blocos vão se formar a partir daí. E a Itália? Cadê a Itália nesse contexto? Eu disse para vocês, a Itália lá no início da guerra entendia que a Alemanha poderia o lado alemão poderia ser mais vantajoso devido à aquisição de terras. Só que isso não aconteceu ao longo do conflito. Muito pelo contrário, lá no ano de 1915, a Tríplice Entente, na figura da Inglaterra, é que oferece terras para a Itália. E a Itália, pula para o outro lado. Aí a gente vai pensar, então a Tríplice Entente ficou muito mais forte. Não é bem por aí, não. Se a gente pensar, os grandes impérios austríaco, alemão, tinham sim uma quantidade significativa de poder bélico, uma vez que a Alemanha ela se enriqueceu e se mostrou muito tecnológica a partir da sua unificação como Estado nacional.
E a partir daí, a guerra estava declarada através dessa política de alianças. Nós temos sim o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand como um contexto muito importante. Porém, a gente não pode dizer que ele é o principal. Nós temos aí o imperialismo, o nacionalismo, a influência da Belle Époque na paz armada, mas a ideia, né, de romper essa paz, ela acontece após a declaração de guerra da Áustria em relação à Sérvia e o posicionamento russo, porque a Alemanha vai declarar guerra à Rússia e França e Inglaterra também vão se posicionar. A guerra começava a ganhar essa conotação mundial. E a partir daí, a gente entra no conflito em si. A guerra ela vai ser dividida em dois momentos, né? E vai ser dividida em dois momentos para entendimento de estudo, né? A gente tem que entender que o início da guerra não existiu canhões, aviões, não existiu tanques de guerra. A guerra era feita de forma muito corpo a corpo, né? O início da guerra ele era feito com tudo que até então o mundo tinha produzido de tecnologia bélica. E no decorrer da guerra, porque todo mundo esperava que até o Natal de 1914 já teriam resolvido a parada. Ninguém esperava que a guerra fosse durar 4 anos. E ao longo desses 4 anos, essas tecnologias foram sendo aprimoradas. Mas a primeira fase da guerra, a guerra de movimento. A guerra foi recebida com euforia, ela foi recebida com a crença de uma rápida resolução e não foi isso que aconteceu. 2 lados então se formaram. A Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. E frentes de batalha foram abertas a leste e a oeste da Europa. A ideia da Alemanha era principalmente ganhar muito território e avançar sentido leste europeu. A tentativa de dominação na França, invadindo a Bélgica e passando pela fronteira, ela não foi tão bem sucedida quanto se esperava. Lá nos Balcãs, a Sérvia encontrava, a Áustria, né, encontrava dificuldades para submeter a Sérvia aos seus domínios. E a guerra entrou num período de estagnação. Por isso esse nome, guerra de movimento. Foi uma guerra de tentativa de ganho de território. E aquele pouco território que se ganhava, logo ele era reconquistado. O equilíbrio da guerra se mostrou presente aí. Na África, esse equilíbrio representava a morte de milhões, de milhares de africanos, né? Como sempre, a guerra pesava assim pro lado da população. Até que lá no ano de 1914, a guerra entrou no que a gente chama de guerra de trincheiras. E aí sim, a experiência mais traumática da guerra aconteceu a partir dessa nomenclatura. As trincheiras são nada mais nada menos que buracos cavados no chão para que os combatentes pudessem avançar e se proteger. Só que tinha um detalhe aí. Quando um companheiro era atingido e acabava morrendo, no meio do conflito, como recolher o corpo dele? Como retirar o corpo do companheiro dali? Como parar o conflito? Isso não era possível. Então, a partir da Guerra das Trincheiras, o horror, né, desse conflito, ele se mostrou. Os soldados conviviam constantemente com os seus parceiros sendo mortos. O corpo entrava em decomposição ali mesmo. Bichos, né, ratos, quando chovia a situação piorava, porque os soldados poderiam ser acometidos por leptospirose. Tinham que conviver com o amigo morto lá durante semanas, durante meses. Quando chovia, a situação piorava, porque além desse mau cheiro, além dessa condição insalubre, os soldados molhavam as botas
e acabavam contraindo doenças, micoses, que levavam a infecções, porque ficavam semanas com os pés no mesmo calçado, sem suprimentos, sem munição. O início da guerra para os soldados foi algo devastador. E ao longo do tempo, né, a partir ali do ano de 1916, é que foram se aperfeiçoando tecnologias, por exemplo, como o aperfeiçoamento da metralhadora. Surgia também nesse contexto, né, a guerra feita com os gases tóxicos, que era também uma questão muito pertinente para se falar da rotina das trincheiras, junto com a sujeira, junto com toda essa condição insalubre que a gente já falou. As trincheiras, elas eram protegidas por arames farpados, sacos de areia e latas, para servir como uma espécie de alarme para alguém tentar se aproximar por cima. E nesse contexto era muito comum avançar poucos metros, porque entrincheirados do outro lado estavam os exércitos inimigos. Então, grandes ofensivas de ambos os lados, elas acabaram fracassando. Guerra de movimento, guerra de trincheiras, as duas fases da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente entra num contexto da importância do ano de 1917. O ano de 1917 ele é marcado pela saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Primeiro porque a Rússia estava gastando muito, o que não tinha. O seu exército era mal treinado, porque em sua maioria era formado por camponeses. E a Rússia, em 1917, entra no processo da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique, que acaba fazendo com que os esforços voltados para a guerra sejam direcionados para um ambiente interno. Então a Rússia vai falar, para a Alemanha, eu não mais tenho condições de continuar nesse conflito. Eu preciso sair desse conflito para resolver o meu problema interno. Lógico que não vai ser de mão beijada. A Rússia vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk, que vai fazer com que a condição na Rússia fique ainda pior, mas isso também é assunto para a Revolução Russa. Outra aula. Mas enfim, a Rússia sai do conflito em 1917 e aparentemente a Tríplice Entente ficaria enfraquecida se não fosse a entrada dos estadunidenses, que claramente tem interesses econômicos por trás dessa entrada. Seria desastroso as nações europeias como França e Inglaterra perderem a guerra, uma vez que deviam dinheiro aos estadunidenses por todo esse contexto anterior, por toda essa preparação. Os Estados Unidos ele fornecia produtos industrializados, produtos de higiene, alimento e armas para essas duas nações. Então, os estadunidenses precisavam entrar nesse conflito para resolver o problema e ter como receber essas dívidas, né? Além do que alguns navios estadunidenses foram torpedeados por alemães e os alemães até decretaram um bloqueio contra os ingleses. Qualquer navio que estivesse em direção à Inglaterra seria afundado. E os navios estadunidenses percorriam toda essa passagem. Isso foi uma declaração de guerra clara, né? Sem contar o envio do telegrama Zimmermann. Os alemães enviaram para o México, né, para as autoridades mexicanas, um pedido de ajuda em caso de guerra contra os estadunidenses. E esse telegrama foi interceptado pela inteligência americana. Ficou claro que a partir de agora, os americanos entrariam no conflito no finalzinho de 1917 para 18 com dinheiro, com soldados muito bem treinados e motivados em defender a sua pátria e com tecnologia disponível. A partir daí, a Tríplice Entente se fortalece, porque os Estados Unidos entram na guerra para resolver a parada. Ok? Então, desse vídeo, a importância entender como a questão balcânica atuou para que a política de alianças pudesse eclodir o conflito após a morte do arquiduque Franz Ferdinand, as fases da guerra, guerra de movimento e guerra de trincheiras, e a importância do ano de 1917, com a saída da Rússia
e a entrada dos estadunidenses. Ok? Já volto com o vídeo 3 para que a gente possa fazer para que a gente possa finalizar então essa parte da Primeira Guerra. Valeu!